Olá, muito bem-vindo você aqui no canal 144 mil. É um prazer, uma grande honra para nós te receber aqui. Agora nós iremos iniciar a leitura do livro Nós, os Arcturianos. Capítulo 3. As Revelações dos Anciãos. Sua curiosidade sobre vários conceitos universais, mistificadora, solicitando as perguntas neste capítulo. Embora existam várias questões filosóficas e transmissões polvilhadas durante todo o livro, a maioria dos nossos esforços está nesta área e são apresentadas aqui. Incluído neste capítulo são questões que adornam e também abordam as diferentes dimensões de tempo e espaço que os arcturianos referem-se tão frequentemente, nossos guias espirituais, o caminho de nossas almas e muito mais. É certo que muitos dos nossos leitores encontrarão as respostas transmitidas aqui para ser ameaçador. Eles não são o que estamos acostumados a ouvir. E muitos agitar nossos sistemas de crenças presentes. Pelo menos eles fizeram a informação que recebemos é provocativa, para dizer no mínimo. Houve uma constante, tranquilizando o tema. No entanto, é que era a crença dos arcturianos em Deus e no conceito de unidade, que eles definiram como Deus. Este conceito parece-nos ser a essência destilada de cada religião na Terra, bem como uma vez que todos os dogmas e rituais são postos de lado. Parece que temos isso em comum com os nossos amigos invisíveis. Muitas perguntas fluíram através de nossas mentes, como nos ponderou quais perguntar. Uma que queimava profundamente dentro de todos nós, em causa a origem dos seres humanos da Terra. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, parecem saber sobre isso. Assim, essa pergunta foi feita à noite e os arcturianos informaram-nos que não devemos perguntar. Fomos então surpresos com o que aconteceu. Problemas de computador desenvolvido e a transmissões para a norma tornaram-se fraturadas. Tudo limpo. No entanto, quando decidiu abandonar essa questão para a noite e ir em frente com os outros, não se intimide, que persistiu na semana seguinte com a mesma pergunta: como você vai ler? Que foram punidos ou pouco, e disse para reformular nossa investigação. Como os seres humanos evoluem na Terra? Julo Yono fala da origem dos seres humanos. A origem das espécies é uma história longa e difícil dizer. Nós escolhemos a palavra história, pois pode lembrá-lo de que, quando você ouve sua totalidade, a alma do ser humano foi lançada ao mesmo tempo que as almas das outras galáxias do universo. A criação, tudo veio no mesmo instante, no momento da admiração. Aquela é uma afirmação verdadeira. O que vamos explicar agora é que vai parecer como a história, pois teremos que explicar algumas coisas como analogias. Enquanto recebendo esta transmissão, fomos interrompidos, passamos então para acabar com a transmissão, mas voltou para a mesma pergunta na semana seguinte. Semana passada começou a contar das origens dos seres humanos no planeta Terra. Você continua aí com esta explicação? Não. Por que não?
Por favor, porque você não pediu a pergunta apropriada. A questão não é da origem dos seres humanos sobre a Terra, mas das origens do que você chama de vida extraterrestre da Terra. Nós, já revelado a você que nós estávamos aqui primeiro, ver o capítulo 9, a missão. E é sobre essa base linear que realmente configurar o estabelecimento da espécie humana no planeta Terra. Isto pode parecer um pouco confuso, pois isso vou agora perguntar se você deseja para mim continuar ou se você deseja ouvir das origens dos arcturianos do planeta. A palavra origens implica o começo. Queremos ouvir as origens da Terra, arcturianos, e como eles contribuíram para a origem dos seres humanos neste planeta. Você, por favor, pode descrever isso? No início dos tempos, com a fundição das almas, arcturianos foram da mais elevada da consciência e poderia manifestar muitas coisas com o condicionamento e vibração direita. Neste estado de ser, os anciãos do planeta Terra para estabelecer uma colônia. Neste estado, eles fizeram isso com o máximo de cuidado e carinho. A colônia do planeta prosperou por muitos séculos de tempo da Terra. E neste prosperando, os cidadãos do planeta cresceu para amar e nutrir muitos aspectos da criatividade, que foram resolvidos aqui. Até uma forma de vida mais guerreira veio e destruiu grande parte da civilização. Muitos de nós que permaneceram no planeta foram resgatados e levados de volta para a nossa casa em Arcturus. Aqueles que não foram resgatados foram deixados no vazio, ou em um estado neutro de existência da alma, e foi dado o privilégio de reencarnar em outras formas. Na transição de nossas almas e espécies retornando para Arcturus, vivemos um momento de consciência que nunca pode ser repetido. Este momento de consciência realizado nele um profundo grito de amor para o planeta Terra e que tinha acontecido com a energia que se manifestou lá. Tínhamos começado uma civilização incrível. Levaria eras de tempo para repetir os esforços. O momento mais decepcionante foi quando os anciãos decidiram que não era mais viável para qualquer um de nós para voltar à Terra. Ficamos tristes, mas este decreto era tal que nenhum de nós podia desobedecer. Em vez disso, o que dizemos foi trabalhar com uma galáxia próxima à criação de um conselho de tribunal e fazer arranjos para os primeiros habitantes de outras espécies e jornada para a Terra, e estabelecer as condições de suas civilizações. Este era aceitável para muitos de nós, pois tivemos o prazer de observar os nossos irmãos e irmãs das estrelas reconstruir a energia que trouxe para o planeta há muito tempo. Durante o período transitório, as tribos guerreiras tinham ido. Eles haviam destruído o que eles vieram para destruir e deixaram formas para reconstruir as civilizações. A Terra foi para mais uma vez o nosso reconstruir. Não foram, no entanto, permitiu voltar-se e estabeleceu. Então o que fizemos foi enviar a primeira origem da espécie humana a partir de outro sistema. Seres de outros sistemas em seguida,
fez a viagem. Ao longo do tempo, houve muita endogamia e também criação extraterrestre para fazer a forma humana o que ela é hoje. Esta é a origem da espécie humana. Uma vez que todas as formas de vida, vindo de Deus, a origem é verdadeiramente a partir dessa fonte. É apenas as modificações das formas originais que você está testemunhando hoje. Será isso que é suficiente para um começo, para a explicação? É que isso satisfazer a sua curiosidade inicial? Ou você deseja fazer mais perguntas? De que sistema de estrela que o Tribunal do Conselho primeiro selecione a origem da espécie humana para repovoar a Terra? O sistema estelar não é da galáxia que você está familiarizado com hoje. O sistema de estrelas é de um que é tão muitos anos-luz de distância que ele não é nem mesmo em mapas dos seus astrônomos. Ele tem um nome, mas não significa nada para você. O nome é Andromorphos Relax, como está escrito em nossos registros. Isso significa que o reagrupamento de a direção na qual a espécie humana está girando hoje. Será que estes originais animais humanos, espécies, cruzar para produzir? Sempre houve formas de vida que iria adulterar com a natureza, mas isso não era e não é o status. Sim, isso não ocorreu. Não por muitos séculos depois que os colonos vieram para o planeta, que foi depois que foram forçados a voltar para Arcturus. No início as coisas eram da mais alta. Durante o período transitório de milhões de anos atrás, muitas almas ficou manchada. Há uma forma de energia em torno do planeta Terra que é difícil de analisar. Nessa energia é uma vibração que torna difícil para muitas almas para ficar puro e permanecer na vibração mais elevada. Essas formas de vibração mais baixas, eventualmente, afetou as mentes dos outros habitantes e foi nessa condição que muitos deles viraram-se para formas menores, para cumprir as suas expectativas de que a jornada da vida deve ser. Quando isso aconteceu, as formas de vida participaram de acasalamento com outras formas de vida mais baixas. Isso causou muitos problemas, mas eventualmente muitos deles foram eliminados. Muitas das grandes civilizações abordou este problema e tentou limpar o planeta mais que uma vez. E uma dessas civilizações que fizeram uma tentativa de fazer isso foi a Grécia. Isso foi na época em que muitos grandes deuses andaram na face do planeta. Foram os grandes irmãos e irmãs deuses do espaço? Sim e não. Eles eram uma mistura dos dois, que também ganhou o direito do mais alto. Os irmãos e irmãs do espaço veio a trazer a iluminação, e eles fizeram ensinar muitos que eram da origem humana. Eles também cruzaram com muitos das espécies humanas e deixaram as suas qualidades de divindade com aqueles que não eram de outros mundos. É a mistura de seres de outros sistemas estelares com os habitantes da Terra a razão de alguns de nós sentir uma afinidade com sistemas estelares diferentes como nossas raízes. Esse sentimento é um tipo de despertar? Sim e não.
Deixe-me começar com a explicação de que, ao mesmo tempo, houve uma raça pura no planeta Terra. Foi somente no período evolutivo, ao longo do tempo, que a mistura de raças, de habitantes estelares e as formas de vida da Terra começaram. Houve uma época em que havia realmente uma mistura pura de deuses. Foi então que a criação de deuses resultou dos seres puros de sistemas estelares que habitavam a Terra. Eles eram de uma fonte central. Com o tempo, as misturas começaram a enfraquecer. Mais tarde, o problema deste enfraquecimento produziu muitas soluções, projetado por aqueles que ainda tinham poderes. Como resultado, os seres que habitaram a Terra, lembrados segredos que eles, ligadas às suas raízes, seus sistemas estelares casa. Aqueles que se lembravam e, consequentemente, conectavam aos seus planetas natais foram reforçados. Os resultados foram sempre edificantes para os espíritos dos perdidos. Com o tempo, porém, este reforço oscilou em intensidade. Os reforços foram sempre enviados, mas ao longo de um período de tempo, não importa que reforços foram enviados para misturar com a população, parecia quase impossível de atingir o mesmo nível de superioridade na consciência humana e da existência. Esta contínua a ser um desafio para nós e para muitas almas na Terra que têm a lembrança. Em uma transmissão cedo, você mencionou que grupos das almas voltaram à concretização, em sintonia com a nossa comunicação. Você explica o que você quis dizer com isso? Este é um conceito muito importante para as almas de entender. Isso significa que os indivíduos que tenham atingido uma certa frequência e compreensão de caminhos e ideias semelhantes irá escolher voltar em encarnação juntos. Suas aulas serão semelhantes para aprender, e eles serão os únicos que se ajudam mutuamente a ganhar uma consciência mais elevada em conjunto e individualmente. Neste padrão, muitas das almas, como vocês têm a experiência, interrompem o trabalho com a gente e com seres de outros sistemas estelares. Portanto, o que acontece é que quando uma dessas almas acorda e sugere aos outros que ajuste para a nova frequência comunicativa é um curso viável, em seguida os outros geralmente, não duvidando, é simples assim. Como resultado, virá grupos nos mais frequentemente do que os contatos individuais para a via de maior consciência raramente pode ser conseguida em um vácuo. Muitas vezes você usou as palavras comprimento de onda e frequência em suas transmissões. Por favor, explicar a diferença entre comprimento de onda e frequência e como se relacionam com os três de nós. Julo Yono fala do comprimento de onda e frequência. Este é um conceito bastante difícil de explicar se não é de natureza científica. Deixe-me tentar fazê-lo com analogias. Um comprimento de onda é como uma variedade de uma das suas barras de chocolate da Terra. Ela tem qualidades especiais que lhe conferem uma distinção muito própria. Quando se come o doce, o absorvente desta energia sabe que o que é consumido é de natureza e qualidade particular. O comprimento de onda a seguir consiste nos atributos característicos do objeto ou energia que está sendo identificado.
Por outro lado, a frequência é o movimento alongado da energia desse objeto. É como as cores da barra de chocolate podem emitir. Por exemplo, uma barra de chocolate pode irradiar da cor castanha, em um exemplo, mas iria irradiar a frequência da cor branca no outro. Por um lado, o doce parece diferente. Na qualidade e na realidade não é. É como duas variedades da mesma energia, que é o chocolate. Isso diz respeito a vocês três. Quando você está ouvindo um determinado comprimento de onda e você está sendo ajustado acima dentro dos seus corpos físicos com os comprimentos de onda que estão sendo transmitidos para você das naves espaciais, isso pode se manifestar como tons e zumbidos nos ouvidos. Isso pode afetar a tonificação dentro de sua consciência. Quando você está aumentando as frequências de sua consciência, você se aproxima de uma taxa vibratória mais elevada e se aproximando da velocidade da luz. Nessa condição, a frequência de mudança pode se transformar de uma cor densa, como marrom, ao de branco, semelhante à viragem de chocolate do marrom ao branco. Embora não entendi muito bem essa explicação, decidimos ir em frente com outra pergunta. Nós discutimos as opções e escolheu uma questão que nos havia intrigado por muitas semanas. Preocupa o tema da luz líquida. Por favor, explicar o conceito da luz líquida, o que é feito e como for usado. Juliano fala da luz líquida. Para começar, tudo é feito de energia eletromagnética. Com esse entendimento, nos permitem dizer que temos muitas formas diferentes de energia. Há raios de energia como raios de luz, raios gama, raios ultravioletas e etc. Quando olhamos da nossa perspectiva, vemos que a Terra é um mar de um campo eletromagnético de energia. Todas as formas se combinam para formar uma piscina de energia. Esta piscina é denominada luz, porque tudo o que existe no universo é Deus. Deus é luz. O mar de energia é chamado de líquido, porque ele se move como um fluido e não pode ser contido. Neste mar de energia é uma unidade de tudo. Os elétrons e partículas menores de existência são realmente o criador da força que sustenta toda a vida. É esta força que é a estrutura de energia física do tudo, o que sustenta a vida. Esta força é usada por todos nós nesta dimensão e outros sistemas estelares para a nossa propulsão. Entendemos que o fluxo natural de forças eletromagnéticas do universo e a única forma verdadeiramente inteligente para operar. Uma vez que uma civilização começa a entender isso, que a civilização se torna um co-criador do mundo físico que os rodeia. Esperamos que os nossos irmãos e irmãs do planeta Terra, em breve, chegarão às mesmas conclusões e descobertas que vieram há muito tempo. São nossos cientistas à beira de descobrir a luz líquida? Ou
Se eles já descobriram, que eles chamam por um nome diferente? Seus cientistas descobriram luz líquida, mas não chamam pelo mesmo nome. Eles ainda pensam nisso como ondas e frequências das bandas de energias separadas. Quando eles começam a conceituá-lo no formato holístico em que se destina a ser usado, então eles vão ter um avanço na consciência e tecnologia. Eles terão que reunir filosofias orientais com os avanços do mundo tecnológico e nesta unificação eles vão encontrar respostas para muitas de suas perguntas irritantes. Qual é a força central? Você consulta o que vocês chamam de sua mente? É esta central da força para seus de única espécie? Ou isso é algo que é para nós também? Julu Yono fala da força central. Primeiro de tudo, lembre-se que estamos todos uma força maciça de energia neste holismo. Isto é muito importante para compreender. Com esse entendimento, deixe-me dizer que a força central que nos referimos é a projeção de nossos pensamentos através do mar de luz líquida para o seu subconsciente. Não temos os mesmos transmissores neurais em nossos corpos que vocês na Terra. Podemos dizer-lhe que os seus cérebros irão evoluir. Eles vão assumir mais da natureza da energia na forma invisível, como o nosso faz. É essa semelhança que vai ser difícil para você entender. A força central é muitas transmissões neurais através de campos de energia. Estes estão disponíveis para todos. Quando se aprende a tocar esta fonte de energia, começa-se a compreender a comunicação como psíquico e trabalho de comunicação telepática. É nos poderes telepáticos da mente que vai descobrir os segredos da força central e como ela está sendo registrada, utilizada na Terra hoje. Esse é outro termo para a mente universal? Muito bom! Você está começando a entender isso, mas apenas com as palavras que você leu nos livros. É a interpretação científica. Você tem fome e aquele que irá ajudá-lo a utilizar este sistema. É difícil de aprender e de tornar-se quando não entender o que se está tornando. Por enquanto, a melhor maneira que posso descrever como uma pessoa se torna com esta força central é para acalmar a mente através da meditação. Isso permitirá que a energia para trabalhar lentamente através de você. Esta força central tem uma inteligência que você não pode começar a compreender. Essa inteligência, se você confiar nela, irá trabalhar maravilhas em sua vida e tornar seu professor. Ao comunicar com você a sua Starship agora, estamos a aproveitar esta força central? Você está fazendo mais do que bater nele. Você está se tornando mestres de como usar essa força para sacudir as velhas estruturas ao seu redor. Você pode ver como isso verifica o que eu disse há pouco? Você está se tornando o criador da realidade com a força central e que são capazes de se comunicar
com outros seres dimensionais. Este é um uso dessa força que nós tomamos para concedido e essa dimensão e em nosso sistema estelar casa. Você, na Terra, está apenas se familiarizando com esta forma de tecnologia. Observamos, entretanto, que a maioria ainda estão em fase de negação. Isso nos decepciona, mas não podemos interferir. Nós só somos programados para ajudar. Há muitos conceitos de Deus e divindade. Você, por favor, explicar o que seu conceito de Deus é? Julo Yono fala de Deus. Há apenas um Deus. Há apenas uma vida eterna. Ambos são conectados e são um. Está certo que existem muitos conceitos de Deus, mas nem todos eles explicam o poder que pertence à unidade de Deus. Deus é a força que está presente em todos os universos. Deus é a luz deste mundo e todos os mundos. Ele é a inteligência dos universos e é centrado no grande Sol central. Nesta posição, é o centro de tudo o que é. Há uma força de elétrons que mantém tudo em conjunto no plano físico. Não é o poder do amor que mantém todos juntos no nível emocional. Não existe tal coisa como o poder da mente de um tipo que mantém tudo em conjunto no nível mental. Pois Deus se manifesta de muitas formas diferentes de energias mentais. Então, o que você tem são todas as ferramentas que você precisa para se manifestar Deus em qualquer forma no plano da Terra. O que você também tem é a força e a coragem de fazê-lo se assim o desejarem. A palavra desejo é a chave aqui, para que realmente é o que impulsiona o conceito de Deus. A maioria dos terráqueos não tem o desejo de agarrar a essa força e usá-la de forma construtiva para fora do amor que leva para gerar coisas. A maioria dos terráqueos cederá a reduzir as vibrações do mundo físico e se recusam a praticar seus poderes do espiritual. Eles vivem no manifesto da física em vez do espiritual. Neste estado, eles nunca verdadeiramente vir a perceber Deus. Enquanto Deus é o físico, também eles estão um passo removido da fonte quando eles optam por permanecer nesse nível. É a fonte que cada alma busca. Até que cada alma encontra esta fonte, um nível de descontentamento surge. Quando a fonte for encontrada, em seguida, toda a paz e tranquilidade voltar para a consciência. E um novo nível de resultados, manifestação no poder desta maravilhosa fonte. Para explicá-lo em termos mais simples, amor, luz e a força de elétrons são todos Deus. Dentro de sua existência, estes são todos um. Dentro da consciência humana, são três coisas separadas. Até os mestres, alma, cada um deles. Quando isso acontece,
Então todos os três se tornam um dentro desse ser também. O que é o grande sol central de que você fala? O grande sol central de que falamos é o mais alto, substância vibratória conhecida neste universo e todos os universos. Ele é Deus. Ele é próprio. Nós lhe dizemos que é o branco e o preto. É a presença e a ausência do todo. É a gravidade de tudo o que é, que detém a precessão dos equinócios na ordem do mais alto. Ele é o governante dos mestres ascensionados. Ele é o governante das forças que impulsionam todos os seres dimensionais. Não é nada e é tudo. Você começa o ponto do que estamos tentando expressar? Não inteiramente. Você elaborar mais? Lamentamos que não fomos capazes de transmitir a mensagem de forma mais precisa. Vamos tentar novamente. O conceito unidade é bastante novo para os terráqueos, mas para aqueles que ocupam as posições da quarta e quinta dimensões de tempo e espaço, é nenhum desafio. Isso é porque nós experimentamos mais a partir do nível emocional, sem ter nossas emoções correndo fora do controle. Neste estado, podemos experimentar a energia, vivê-la e tornar-se um com ela. Quando uma consciência em si tem experiências de concretização, como em separado, tem dificuldade relativa à unidade, para não sentir a conexão em um nível experimental. Neste estado de ser, a dualidade da luz e da escuridão, alto e baixo, são uma parte da consciência. No modo experimental da unidade, uma alma sente que todos os graus de diferenças não são opostos ou em competição uns com os outros. Neste caso, a alma experimenta a escuridão como um aspecto da luz. Será que esta explicação ajuda a compreender o que é que estamos tentando transmitir? Se isso acontecer, nós ficaremos felizes para continuar. E se não, vamos tentar outra versão. Qual é o seu prazer? Você está dizendo que do grande sol central é uma expressão da unicidade de Deus e do tudo? Sim e não. O que dissemos é que o grande sol central é a expressão do ponto focal de tudo que existe. É a força que impulsiona lojas, casas, emite e provoca todas as outras formas de energia dentro de si. É como o gerador do universo, que é a própria consciência. Por favor, nos dê a terceira versão. Estamos tentando, muito difícil de compreender esta informação, mas são ainda ter dificuldades em compreender o significado. Talvez outra explicação vá ajudar. Deus é o Alfa e o Ômega. Deus é o princípio e o fim. Deus é eterno. Deus é a semelhança espacial da escuridão, que vem à vida só na luz. Deus é o crescimento e o retardamento do progresso. Deus é Ele. Isso é tudo. Essa é a verdade. Não há separação neste conceito da unicidade. É somente o conflito do avião manifesto físico que distrai ambos de compreender isso. Se alguém olha para dentro, encontra-se o grande sol central lá.
e acesa a todo conhecimento universal e adquirida a partir desta jornada. Quando essa conexão é feita, verifica-se que as limitações da existência física são verdadeiramente que limitações. Nessa consciência, outra dimensão de compreensão do poder e da glória de Deus se torna aparente, criada pela existência do plano da Terra. Não se pode sair da Terra sem o pleno conhecimento, compreensão e amor do currículo da força de Deus na Terra que se manifesta. Quando este currículo é aprendido, uma alma está pronta para transcender para outra dimensão e aprender agendas mais elevadas. Quando se aceita essa compreensão básica, encontra-se a conflito em qualquer lugar. No presente, a aceitação da unicidade. A alma vê a perfeição em tudo o que existe. Deus está em toda parte, tudo e o todo. Deus é o amor e a bondade. Qualquer conflito percebe-se nas frequências vibratórias mais baixas. É uma percepção da condição humana. Em essas percepções, os seres humanos não aprendem da bondade, mas eles vão usar suas percepções para compreender o seu conceito de mal. Através da conclusão dos chamados atos de maldade, se aprende a levantar de sua própria alma a vibração. Se no plano da Terra essa dualidade não existe, corrigindo, haveria pouca substância para o currículo de que falamos anteriormente. Quando uma alma transcende este currículo e pode ver a bondade de Deus em tudo e a obra de Deus, então essa alma está pronta para as dimensões mais elevadas, para o plano da Terra, que não é mais um desafio. Então, é por isso que dizemos que Deus é a luz e a escuridão. Nada e tudo existe dentro de Deus. É Deus energia pura, criativa em sua natureza? Nenhuma resposta foi transmitida através de norma. Por que não há mensagens provenientes através? Porque nós estamos colocando através de um curso mental superior no momento. Se você vai levar um minuto e olhar sobre as suas perguntas, novamente você vai notar que teremos que responder sim a todas elas. Lembre-se de Deus, é tudo. Nós sentimos um pouco humilhado neste momento e decidimos ir em frente com outro tópico. Você, por favor, detalhes sobre a quarta e quinta dimensões de tempo e espaço e diga-nos se podemos ascender a essas dimensões em nossas formas humanas presentes. Julu Yono fala da quarta e quinta dimensões. Esta é uma pergunta complicada e a segunda parte é ainda um pouco mais complexa. No entanto, vamos tentar dar-lhes as explicações que você deseja, através do uso de analogias. A razão devemos fazer isso é porque não temos termos compreensíveis para usar. A linguagem utilizada nas quarta e quinta dimensões de tempo e espaço não paralelos seu em terceira dimensão. Com esta breve explicação e pedido de desculpas, vamos começar. A quarta dimensão não é o mesmo que a quinta dimensão. A razão é que não é porque ela não tem a mesma frequência vibratória como as dimensões superiores. Novamente voltamos à energia. Na quarta dimensão, vemos as diferenças entre os universos paralelos que se manifestam. As lições e contrastes entre eles são bonitos. Na quarta dimensão, criaturas de muitos universos existem simultaneamente
e os seres de muitos mundos se encontram em um estado harmonioso no caminho para um nível mais elevado de existência. Na quinta dimensão dos planos superiores, há uma qualidade vibracional que é como o que você chamaria de céu. Nesta quinta dimensão, os seres e todos os habitantes vivem na oitava mais alta de manifestação. Qualquer coisa que a alma deseje é dele ou dela. Eu uso os termos masculino e feminino aqui vagamente porque nesta dimensão todos os seres são andrógenos. Existe uma outra diferença entre estas duas dimensões. Isto é, a cor da luz irradia em duas dimensões. Enquanto estas dimensões, na verdade, existem em simultâneo, elas estão em bandas de duas frequências diferentes de luz. Um deles é o maior que o outro. A maior frequência é também o caminho para aqueles que já estão buscando. Na maior frequência, os seres todos optam por viver na totalidade da sua unidade. Em menor frequência, os seres ainda estão no modo buscador e, portanto, têm a oportunidade de olhar para além de si mesmos para algumas das respostas. Eles ainda estão em fase de exploração nos domínios superiores. Os seres são autocontidos. Isso lhe dá o suficiente de uma resposta para a primeira parte de sua pergunta? Sim. Você pode descrever as frequências de cor destas duas bandas diferentes de luz? Vamos tentar, mas será mais difícil. Vamos começar com a analogia da rosa. No cheiro da rosa, não há praticamente uma fragrância que se pode comparar com a sua beleza. Mas como você descreveria esta fragrância? A maneira que nós poderíamos descrever é que ela está mais perto da palavra e sentimento de amor do que qualquer outra flor do plano da terra. A razão por que isto é assim é porque a fragrância provoca uma atitude de estímulo, resposta no indivíduo que desencadeia um poder suave da fragrância. Nesta resposta ao cheiro, o indivíduo tem que tomar uma decisão sobre a atitude que está sendo expressa. Em comparação na expressão e de escolha, não se tem de provocar a luz, a menos que se deseje fazê-lo. Algo deve desencadear a resposta. Agora você pode pensar que essas últimas declarações não fazem qualquer sentido. O que estamos nos referindo é a escolha. Cada um deve fazer de reagir em níveis mais elevados, o que é equivalente ao de buscar a luz em um plano dimensional superior. Acredite ou não, isso também é equivalente ao estado de consciência que é geralmente provocado a partir da fragrância de uma flor, como a rosa. Este modo de resposta comum, a energia absorve. No processo de fazer essa escolha é aquela que pode ser internalizado e transformado no processo. Nós, lembrá-lo, toda a energia é transformada e está se transformando. Se tomamos essa explicação de volta para a cor e frequência das dimensões superiores, digamos que a cor observada em um nível de energia é tão gloriosa que transforma automaticamente o comportamento e deixa em um estado de ser que é como utopia. Isso é o que experimentando as frequências e cores mais elevadas. Como? Isso lhe dá a ideia, sem descrever uma cor, do que essas duas bandas diferentes de luz são como?
Sabemos que é difícil quando você não pode imaginar que no olho da sua mente. Sim, obrigado. Percebemos o quanto ainda temos de aprender. Você, por favor, responder a parte próxima da questão, que é: temos acesso à quarta e quinta dimensões na nossa forma humana? Você tem acesso a essas outras dimensões e você acessá-las de uma base regular em suas formas etéreas. Neste estado de ser, você tem a possibilidade da unidade de ser despojado de você na quarta dimensão e se reunir na quinta dimensão. Isso provavelmente não faz sentido para você. Para nós, permitir explicar melhor. A razão pela qual disse que você tem acesso à unidade sendo despojado de você na quarta dimensão é porque esta dimensão é aquela que tem atividade diversificada acontecendo dentro dele. Algumas das almas se confundem e realmente acham que eles estão na Terra, o planeta da dualidade, ou eles acreditam que eles estão em outra existência. Foi-lhes dito que a escola Terra é o terceiro grade curricular e que você deve aprender este currículo antes de sair dessa dimensão, está correto? A quarta dimensão é revelada a você agora como sendo uma parte da quarta grade curricular. Em vez neste reino da realidade, é preciso aprender a diferenciar este currículo a partir do terceiro currículo nível. E neste ato de lições de discernimento, tornam-se muito mais fácil. Muitas das almas na Terra agora mesmo estão realmente aprendendo o quarto nível, o currículo, para que eles possam entrar na quinta dimensão. Ela ainda exige uma abertura do centro cardíaco. Eles estão buscando os seus direitos de sucessão, depois de tantos séculos de separação do Criador. Portanto, eles estão se ajustando a acessar a quarta e a terceira frequências dimensionais ao mesmo tempo. Grande parte do acesso tem à quarta dimensão vem no estado de sonho. Quando se faz isso através dessa frequência vibracional, a alma também pode interagir no quinto, que é um reino mestre ascensionado. Depois, há muitos reinos mais elevados. Bem, este é apenas o começo. É esta quarta dimensão, o reino, em que tudo do nosso passado, presente e futuro, encarnações existem simultaneamente? Permita-nos dividir a resposta em duas partes. Primeiro, é importante notar que é um fato que o passado, presente e futuro são um só. Também é importante notar que todas as dimensões existem como um também. Com esta firmemente ancorada, vamos avançar para responder a sua pergunta. O que gostaria de dizer em primeiro lugar é que você tem vários organismos existentes, tudo em um, dentro de cada um de suas unidades, por assim dizer. Neste entendimento, vem o conhecimento que cada um desses corpos tem acesso a diferentes dimensões, de tempo, espaço e consciência. Esta é a parte da dualidade, da consciência e as muitas condições que você pode experimentar simultaneamente. O que se sabe sobre isso é que você realmente está existindo em todo o passado, presente e períodos futuros no momento. Como você sabe o conceito de tempo, você pode, com consciência, na verdade, o tempo lento, para baixo ou para acelerá-lo. Na quarta dimensão, de tempo e espaço, não é simplesmente mais uma dimensão de consciência aberta para uma alma para a integração. Na terceira dimensão, você deve primeiro aprender as lições de que
o espaço antes de agarrar as lições do próximo. Isso é feito antes de ter acesso consciente aos níveis mais elevados. Na quarta dimensão, que não é diferente. Podemos dizer que há uma percepção mais clara do passado, presente e futuro, tudo sendo um quanto você está na quarta dimensão. Em seu estado de sonho, que você acessa essa consciência o tempo todo. É por isso que seus sonhos muitas vezes não faz qualquer sentido. Mas se você vai para dentro, para onde a realidade é, você tem as ferramentas que você precisa para ganhar a compreensão de que essas imagens e palavras realmente significam. Juliano continua a discussão das quartas e quintas dimensões. Juliano aparentemente queria acrescentar mais informações à sua comunicação anterior. Então, dessa vez, ele iniciou a si mesmo perguntas. Sugerimos que você fazer esta pergunta: qual é a natureza das quartas e quintas dimensões? Você fez uma pergunta semelhante anteriormente e nós gostaríamos de elaborar sobre isso ainda. É este o permitido? Sim, por favor, continue. A natureza das quartas e quintas dimensões é o processo de aprendizagem. Pode-se aprender o caminho da evolução de uma alma pela viagem de mover-se através das várias dimensões dos universos. A quarta dimensão tem vindo à Terra desde o tempo de Jesus. Ele veio ao planeta para introduzir a qualidade da quarta dimensão. Essa qualidade é a jornada interior e a expressão de amor. Ele ensinou todas as almas a amar uns aos outros como eles se amam. Em preparação para esta nova jornada que está por vir para muitos em seu planeta, ele também ensinou que eles devem perdoar. Essas são as duas qualidades principais da quarta dimensão. Permite para os habitantes da Terra. Quando mestres desses, eles alteram a frequência vibracional que os prepara para a quinta dimensão, que é o da manifestação através do pensamento. A força de elétrons do grande Sol central, que é Deus, é a força que é equivalente a o Pai dentro de mim. Esta citação muito famosa é outra do nosso querido irmão na luz, Jesus. Ele veio para ensinar que todas as pessoas devem aprender amor e perdão, quarta dimensão, antes que eles possam dominar a quinta dimensão, que é a capacidade de manifestar coisas usando a força do amor. Com esta nova introdução, eu estou pronto para responder a mais perguntas que possa ter sobre este tema. Quanto tempo vai demorar para todos na Terra para acessar a dimensão quarta totalmente? A vida é eterna. Isto responde à sua pergunta? Sim. São as almas desencarnadas e espírito guia uma parte da quarta dimensão? As almas desencarnadas a quem você se refere não são uma parte da quarta dimensão. Eles são considerados uma parte do plano da Terra e do plano astral que está ligado à Terra. São as almas desencarnadas e guias espirituais a mesma coisa? Eles podem ser, mas às vezes não são. Uma alma sem corpo, dentro da progressão da alma, pode obter uma frequência maior e tornar-se um guia para uma pessoa que vive no plano da Terra. Muitas almas desencarnadas, todo o plano da Terra ainda estão ligados à atração gravitacional da terceira dimensão. Eles têm dificuldades em subir acima dessa frequência. Eles são, muitas vezes, presos entre as dimensões e achar que é difícil de entender onde seu caminho se encontra.
Os guias espirituais são aqueles que têm demonstrado maior sabedoria e uma maior frequência. Eles são atribuídos às almas que estão trabalhando para alcançar sua própria liberdade na luz. Eles estão na posição de guiar. O plano astral, almas que são travessos ou confusos, muitas vezes irão interferir com o caminho de um indivíduo para a luz. Eles raramente tentam ajudar. Em vez disso, eles tentam reviver seus próprios desejos através da alma do plano da Terra. Nós pensamos que guias espirituais estavam em uma frequência mais elevada, são somente na quarta dimensão? Os guias espirituais têm acesso a muitas dimensões. Quanto maior a frequência de uma alma, as mais dimensões que ele podem acessar com facilidade. É apenas almas que vibram em um nível muito baixo que têm dificuldade de aceder a dimensões que estão em uma frequência mais elevada. Isso responde à sua pergunta? Em que dimensão que os mestres ascensos residem? Os mestres ascensos residem principalmente no sétimo nível e superior. Eles, no entanto, podem ascender a todos. Assim como descrevemos um momento atrás, eles podem se mover com a graça e rapidez de pensamento e derramar o seu amor para toda a criação de Deus. Eles são os melhores amigos de cada criatura viva, mas tão poucos entendem isso no plano da Terra. Não importa com que as almas de nível residem, os mestres ascensos fazem recebê-los aos seus corações. Aproximadamente, o que o tempo vai à Terra, se fundamentada na quinta dimensão? O período de tempo que você deseja para me transmitir não é a minha projeção, mas uma projeção única os habitantes da Terra podem fazer. A razão para isto é que este período da transição de limpeza tem que ser concluída antes que a Terra vai se estabilizando nas novas energias de amor e compreensão para todos. Dessa maior frequência de amor e luz virá a manifestação de pensamento que será alimentado pelas mentes dos seres humanos que são os mestres da Terra. Neste estado de ser, todas as coisas acontecerão. Isso vai ser perfeito. Se eu pudesse fazer uma projeção, eu diria que ele virá nos próximos 50 anos terrestres. Se eu estiver errado, é apenas porque eu não posso prever os padrões emocionais de livre-arbítrio que constituem a consciência humana. Eu gostaria de dizer amanhã. Se eu fiz, eu temo que seria citado como outro profeta que não viu a visão com precisão. Só posso dizer que vemos coletivamente que está escrito e virá a ser. O que está além da quinta dimensão? A sexta dimensão. Sim, por favor, continue. Na sexta dimensão, dos poderes de manifestação são aumentados para um ponto de brilho. Na quinta dimensão, o currículo é tal que a força de elétrons está apenas começando a ser usada. Neste uso do mesmo, o ser que se manifesta também é um ser que é competente, amoroso, sábio, honesto e paciente. Na sexta dimensão, acrescentamos outras qualidades. Os raios ou emissões que emanam de um ser que enfeita a sexta dimensão e superior são tão intensos que eles podem se desintegrar ao maior de frequências que são conhecidos para o planeta Terra. Universos inteiros em entender a fluxo de elétrons provenientes destes seres, pois eles são os criadores destes universos.
Eles usam cores e frequências de som de uma maneira que seria totalmente estranho à sua mente. Ele ainda seria difícil para nós para passar essa informação para baixo para você na forma de analogias. Poderíamos tentar, se você desejar. Por favor, lembre-se ainda, não temos o quadro total da existência, pois esse é o nosso destino. Nós sempre será apenas um passo à frente de nossos irmãos da Terra liderando o caminho no caminho da evolução. Posso dizer o que tem sido dito e nada mais. Além disso, muitos do que eu revelei vêm da nossa câmara magnífico para a manifestação, que é o descrito no capítulo sobre a Starship. Nós já tínhamos trazido essa informação através de um momento anterior. É aí que recebi essa informação. Os mestres ascensos revelaram essa informação para nós, por vezes também. E nós chegamos ao final de mais uma leitura e estudo do livro Nós, os Arcturianos, capítulo 3. Muito obrigado, é um prazer muito grande saber que você esteve aqui conosco. Por favor, se você ainda não é inscrito no canal 144.000, faça as honras, curta o vídeo se gostou e deixe o seu comentário. O que foi que você achou desse capítulo 3? Muito obrigado. Que bom que você ficou conosco até agora e pôde aprender muito mais daquilo que lhe atrai a atenção. Nós gostaríamos muito que você fosse muito sincero e, caso você tenha gostado, deixe seu like. Também não deixe de se inscrever no canal para poder receber as notificações que chegam com as postagens de novos vídeos diariamente. Obrigado mais uma vez. Volte sempre e namastê.